ontem nós estudamos que nós precisamos cuidar muito dos hábitos alimentares, porque tem a ver com a percepção. Porque para nós sermos restaurados, a palavra de Deus tem que ser enxertada. E para ser enxertada a palavra de Deus, precisa ser obedecida, para que possa realizar mudança na vida. Mas para ser obedecido, eu preciso entender. E aí o Senhor me orienta na questão da temperança e me concede um auxílio muito poderoso, que é o Espírito Profecia, qual me permite entender melhor a palavra de Deus. E se lembrem que nós estudamos a restauração, tem que se obedecer a palavra de Deus, e aí se desenvolve a natureza espiritual, que afinal, à medida que ela vai fortalecendo-se, se torna dominante e a carnal não se manifesta, mesmo estando ali presente até a vinda do Senhor Jesus. Então, para obedecer eu preciso um poder sobrenatural. Para isso preciso render a vontade humana à vontade de Deus. Mas para render a vontade preciso ter fé. E para ter fé preciso conhecer o amor de Deus. E aí entra a cruz do Calvário. É o que me permite obedecer e na obediência ser restaurada a minha mente. Mas existem dois elementos que têm que acompanhar todo esse processo. Um deles é o serviço cristão, na recriação do homem à imagem e semelhança de Deus. Observe este texto. Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas, a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra. Porque uma característica do pecado é o egoísmo e a condescendência própria. O que é melhor fazer um sábado à tarde? Ficar em casa com ar-condicionado, lendo a Bíblia, sabe? E com uma água de coco, ou sair de casa em casa, debaixo do sol, visitando pessoas doentes e assim por diante. O que é melhor? Não, para a natureza humana. Ficar em casa, tranquilo. Mas isso vai fortalecendo o egoísmo. Então, para nos curar do egoísmo, a condescendência própria, o Senhor nos orienta, temos que entrar no serviço. E há um segundo elemento, que a temperança, como tínhamos dito, é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus. E aqui, este texto que está no livro Temperança diz: muitos que professam piedade não procuram analisar a razão do longo período de jejum e sofrimento de Cristo no deserto. Sua angústia não foi tanto por causa do tormento da fome, quanto de sua consciência do terrível resultado da condescendência com o apetite. E observem, sabia que o apetite seria o ídolo do homem, e o levaria a esquecer a Deus e se atravessaria diretamente no caminho de sua salvação, porque bloqueia a percepção. E sem percepção, o ser humano não tem como discernir. E é aí que se torna obstáculo para ele entender a palavra de Deus e praticar. Agora, quando se ensina a saúde, nós temos que evitar alguns exageros, sabe? E distorcer a mensagem de saúde. Vejam dois textos que são interessantes. Um está em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos, capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se eu fizer toda a reforma de saúde, ser rigoroso quanto aos hábitos, mas não tenho paz,
não tenho a justiça em mim, a justiça de Cristo, e não sou uma pessoa alegre no Espírito Santo, eu perdi o foco. Segundo, 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Por isso tenho que tomar muito cuidado com os desequilíbrios, porque o ser humano naturalmente, por causa do pecado, é desequilibrado. Então, só o Senhor para nos guiar pelo caminho certo. No versículo 20 diz, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Tem que haver, a palavra de Deus tem o poder de transformar. Não é apenas eu repetir, sabe, o que está escrito. Está escrito isso, está escrito isso, está escrito isso. Mas quais são as mudanças que aconteceram na minha vida? Agora, por isso que em João, capítulo 5, o Senhor Jesus chamou a atenção para os judeus e lhes disse assim, no versículo 39 e 40. Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 39 e 40. Ele diz o seguinte, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quer dizer, isso estava correto. Contudo, não quereis vir a mim para ter de vida. Eu posso estudar as Escrituras, entender o caminho, mas eu preciso do poder de Deus para caminhar. Então os judeus ficavam estudando, e estudavam, e estudavam. Eu posso até ensinar, mas se não for o Senhor Jesus para praticar a palavra de Deus, não vai haver mudança na minha mente. Então, são 3 pontos importantes, e ainda temos mais um conselho, que está escrito em Mensagem Escolhida, volume 3, página 287 e 288. Nesse texto diz, a questão acerca de se devemos comer manteiga, carne ou queijo, não deve ser apresentada como prova de que uma pessoa é cristã ou não, a quem quer que seja, mas devemos educar as pessoas mostrando os males das coisas que são censuráveis. Vocês devem ter ouvido alguma vez que a pessoa diz, se você come carne não vai para o céu. Já ouviram falar isso? Essa é uma mensagem distorcida que acaba prejudicando a obra de Deus, sabe? Porque não é a carne que me vai impedir de entrar no céu. O problema é o caráter. Sabe, toda a obra de Deus é transformar nosso caráter. E aí nos mostra, estamos num tempo em que os animais estão doentes e nos aconselha a abandonar a carne. E tem também efeitos espirituais. Por quê? Porque a carne é estimulante. E como é estimulante, é mais difícil ser paciente, mais difícil ser tolerante. Mas lembrem-se que o Senhor não usa somente a palavra. O crisol vai junto com a palavra. Se nos desviamos muito, o crisol nos traz de volta para a palavra. E assim o Senhor nos vai guiando ao longo da vida. E diz a continuação, os que apanham essas coisas e as impõem aos outros, não sabem qual é a obra que estão realizando. Não é a obra de Deus. Agora, chá preto, chá mate, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. É assim. Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Estes não devem ser postos na frente como tema principal de nossa obra. Nossa obra é diferente. Nossa obra é erguer pessoas para que eles possam estar preparados para o encontro com o Senhor Jesus. Agora, aí tem mais recomendações, e uma que vamos estudar agora está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23.
No capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, nos dá um conselho muito importante. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo. Quando nós entramos na igreja, os que vieram de carro, certamente trancaram o carro, porque é um bem, e para protegê-lo, então, fecharam a porta do carro. Mas, sobretudo, acima de tudo isso, que diz o Senhor? Que devemos fazer? Guardar o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Quem explica isso melhor é Mateus capítulo 15. Havia uma discussão entre os fariseus e os discípulos de Cristo pela questão de lavar as mãos para comer. Eles entendiam que comprometiam a purificação. Mas o Senhor Jesus aproveita de explicar algo realmente bem diferente do que eles imaginavam. No versículo 2, Mateus 15, diz: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? A preocupação não era higiene, o problema era a questão da pureza. Bom, o Senhor Jesus lhes explica, e no verso 10, e tendo convocada a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. E o que sai da boca? Palavras. Bom, Pedro não entendeu a mensagem e vai conversar com o Senhor. Verso 15. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. No verso 15. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Agora, para sair tudo isso pela boca é porque está dentro da mente. Por isso que em Provérbios diz: sobretudo guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se entrou maldade, o que vai sair? Sair maldade. Entrou bondade, vai sair bondade. Em Lucas, capítulo 6, faz uma comparação com uma árvore que produz bons frutos e outra que produz maus frutos. No versículo 43, Lucas 6, versículo 43. Ele é bem claro neste assunto. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem mangas dos abacateiros, se colhem? Não. Nem laranjas da mangueira, se colhem? Também não. E em seguida, no verso 45 diz: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso o Senhor diz: sobretudo guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que entra, sai. Isso é inevitável. Faz parte das leis fisiológicas do cérebro. Por exemplo, isso aqui é tão grave que nós podemos ler em Mateus capítulo 5, quando o Senhor Jesus amplia o conceito do que é pecado. E neste caso cita a questão do adultério.
No versículo 27, capítulo 5, verso 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Já quebrou um mandamento. Vocês percebem? Agora, para olhar uma mulher com intenção impura, o que tem que haver dentro da mente? A impureza. E aí que o Senhor diz, sobretudo, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. Então, o adultério, a igreja trata uma questão, já um fato consumado, comprovado, confirmado, e existem, sabe, uma disciplina eclesiástica de acordo com a orientação da Bíblia. Mas o problema vai mais além disso. E no juízo, nós seremos julgados pelos pensamentos e sentimentos. O segundo caso é mencionado em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. No versículo 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nas leis humanas, para que se confirme um assassinato, alguém tem que matar o outro. Mas, biblicamente, não é necessário matar. Na outra versão bíblica diz aborrecer. Quem aborrece seu irmão já é assassino. Quer dizer, já tem os pensamentos formados que se tivesse oportunidade, ele matava. Sabem? Isso é muito importante entender, porque por isso que o coração tem que ser renovado, restaurado. Caso contrário, nós vamos ter maus pensamentos, maus sentimentos, e assim por diante. Tanto é que Isaías nos dá um conselho importantíssimo. No capítulo 33 de Isaías, no versículo 13, Isaías 33, verso 13. Verso 14, aliás, não é verso 13, não. 14. Observem aqui. Os pecadores em Sião, quer dizer, os pecadores na igreja, se assombram. O tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Quem dentre nós habitará com Deus? Essa é a pergunta. A resposta, e aqui cita 6 pontos. O que anda em justiça, quer dizer, o que pratica a palavra de Deus. Quem vai entrar no céu? O que pratica a palavra de Deus. Segundo, fala o que é reto, fala a verdade. Terceiro, o que despreza o ganho de opressão, que não se aproveita a necessidade alheia para obter um benefício. 4, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. O Espírito de Profecia trata esse versículo, diz quando a pessoa não encontra trabalho e decide, por causa do trabalho, transgredir o sábado. Diz que está sendo subornada com o trabalho. Tá? Quinto ponto, que tem a ver com o tema que estamos estudando. A pergunta é, quem entrará no céu? E aqui diz, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Na outra versão bíblica diz, para não ouvir falar de sangue. Tapa os ouvidos, para não ouvir. E o sexto ponto, diz, e fecha os olhos para não ver o mal. Esse é o conselho de Provérbios. Sobretudo, guarda o coração, que são as entradas da alma, os olhos e também os ouvidos. Este, diz, verso 16, habitará nas alturas, as fortalezas, as rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Essa promessa tem a ver com os últimos dias, que não haverá alimento na terra, nem água. O Senhor promete, mas a pessoa tem que estar vivendo de acordo com todos os pontos que foram mencionados.
E no verso 17 a grande promessa: os teus olhos verão o Rei na sua formosura, o Senhor Jesus. Verão a terra que se estende até longe, a nova Canaã. Quais são os dois pontos importantes? Tapar os ouvidos, para não ouvir falar de sangue, homicídios. Fechar os olhos para não ver o mal. Por que é importante isso? Veja Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. No versículo 1 e no verso 9, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração, e também nas pontas do altar. Sabe o que é o ponteiro de ferro com ponta de diamante? É aquela ferramenta do vidraceiro para cortar vidros. Se você faz um risco, você não tira mais o vidro. O pecado está gravado no cérebro como se fosse com um ponteiro de ferro com ponta de diamante, quer dizer, não tira. Eu, quando adolescente, 14 anos, 15 anos, gostava muito de rock. Eu gostava de rock, tinha todos aqueles LPs da época. Quando eu conheci o Evangelho, joguei tudo isso no lixo. Mas o rock está aqui dentro. Eu vou caminhando por uma rua tranquilamente, sabe? E não é raro encontrar-se com Casas Bahia ou Casas Pernambucana, que tem televisores aí e com música bem alta. Geralmente, qual a música que eles têm ali? Rock dos anos 60. Eu tinha 13 anos na época. Não, eu estou pensando em outra coisa, sabe? Vou procurar alguma coisa e chega o rock no meu ouvido, me desperta todo o cenário aqui na mente da minha época, da festa que eu estava, a menina que eu gostava, dançando, tudo colorido, em detalhes. Nunca passaram por essa experiência? Está tudo gravado aqui o pecado, com ponteiro de ferro, com ponta de diamante. Por isso no verso 9 diz, enganoso, sabe? É o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nós temos um coração corrupto, por isso que eu falei outro dia, nós somos doentes mentais desde nascimento. Porque aqui tem a inveja, ciúme, cobiça, orgulho, egoísmo, ira. O que é isso? É normal ou anormal? Anormal. Mas isso que faz parte da experiência humana. Então, qual é a solução? Em Salmos 119, veja o que diz Davi aqui no versículo 9 a 11. 119, versículo 9. Entendendo que todo mundo tem um coração corrupto, ele fala dos jovens, mas é igual para os adultos. Verso 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro seu caminho, seu coração impuro? A resposta é simples, observando segundo a tua palavra, praticando a palavra de Deus. Observando segundo a tua palavra. E o verso 10 diz, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A única solução para não ter maus pensamentos, maus sentimentos, a palavra de Deus tem que estar enxertada. Por isso que João 17, no versículo 17, se lembram desse texto? Exatamente. João 17, verso 17, diz o Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a verdade que nos separa de todos esses maus pensamentos e sentimentos. E o último conselho está em Colossenses 3, versículos 1 e 2, que
Isso já está conosco. Como o Senhor nos ajuda para poder viver independente do que temos gravado na mente? Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, se lembram que eu falei outro dia? O chocolate está gravado aqui no cérebro. Se você se propõe a cortar o chocolate hoje, e passam 6 meses sem comer chocolate, e você come um chocolate, desperta toda a natureza carnal de novo. E talvez com mais força para comer mais do que comia antes. Se você deixa de seguir o conselho do Senhor, de pensar nas coisas lá de cima, buscar coisas lá de cima, e você desvia seu olhar para as coisas da terra, desperta tudo que está na mente no passado. Por isso o Senhor tem que andar no caminho certo. Bom, eu sou, diz, justiça, vida, espírito, amor, paz, verdade, luz. Isso significa que a natureza de Cristo é justa, vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadeira e luminosa. Quando o Senhor colocou pensamentos e ideias na mente dos profetas e apóstolos, e estes escreveram a palavra de Deus, a palavra de Deus tem a mesma natureza de Cristo. E qual a obra do Espírito Santo? Despertar o interesse da mente humana na palavra de Deus, convencê-lo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, conduzi-lo ao arrependimento e à aceitação da palavra de Deus. E quando a mente humana aceita a palavra, o Espírito Santo lhe dá um poder sobrenatural para praticar, obedecer. E então a justiça de Cristo é comunicada para a mente humana por meio da palavra. A vida, o espírito, o amor, a paz, a verdade e a luz são comunicados para a mente humana. E atos repetitivos se transformam em hábitos, e os hábitos formam o caráter. E aí aparece o fruto do Espírito. Infelizmente, Satanás conhece todo esse processo com o qual o Senhor nos restaura. Só que a mente de Lúcifer é exatamente o contrário à de Cristo. Enquanto Cristo é justiça, ele é injustiça. Cristo é vida, ele é morte. Cristo é obediência perfeita, ele é pecado. Cristo é amor, ele é egoísmo. Cristo é paz, ele é tribulação. Cristo é a verdade, ele é mentira. Cristo é a luz, ele é trevas. A natureza de Lúcifer é injusta, mortificante, pecaminosa, egoísta, atribulada, mentirosa e tenebrosa. E esses pensamentos e ideias dessa natureza são colocados na mente dos falsos profetas e eles se utilizam dos meios de comunicação. Lúcifer aqui não tem que fazer muito, faz muito pouco esforço, porque a mente humana facilmente se prende, sabe? E ao prender-se, ele está recebendo a injustiça por meio dos meios de comunicação para a mente humana, a morte, o pecado, o egoísmo, a tribulação, a mentira e as trevas, e atos repetitivos se transformam em hábitos, e os hábitos formam o caráter, e aí se confirmam as obras da carne. É assim que trabalha o diabo. Veja o que diz aqui. A sociedade compõe-se de famílias, e é o que afastam os chefes de família. O coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Se esse casal estuda a Sagrada Escritura, ele frequenta a igreja com o espírito de adoração, tem compromisso com a verdade, participa na proclamação do Evangelho. Quando esta criança forma em seus lares, eles vão seguir o padrão dos pais. Vão sendo modelados.
Por isso que a elevação ou decadência do futuro da sociedade serão determinadas pelos costumes e a moral da juventude que cresce ao nosso redor. Como a juventude é educada e como é moldado o seu caráter na infância, em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança, assim será sua influência na sociedade. Então, a família pode gerar filhos como estes 3 ou filhos como estes 2. Vai depender justamente da educação que a família dê para eles. E, obviamente, as pessoas sempre querem ter filhos como estes 3 aqui. Pessoas que sejam, contribuam para o bem-estar da sociedade. Mas, se os jovens são deixados sem esclarecimento e sem controle, tornando-se em consequência voluntariosos, intemperantes em apetite e paixão, assim será sua influência futura em moldar a sociedade. Então a família tem muito a ver com qual será o destino dos filhos. As companhias que a juventude mantém agora, os hábitos que forma, os princípios que adota, são uma indicação da espécie de sociedade do futuro. E isso que nós estamos vendo hoje. E aqui vem o ponto importante. Guarda o teu coração, é o conselho do sábio, porque dele procede as saídas da vida. Conforme o homem imaginou na sua alma, assim é. O coração deve ser renovado pela graça divina, ou será em vão procurar pureza de vida. Percebem? Devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima e habituará a ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos fazer estudo diligente da palavra de Deus, para que a mente se vá associando à mente de Deus. Deves tornar-te fiel sentinela de teus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiseres dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar esta tão desejável obra. Nós temos que vigiar o que vemos. Por isso Isaías diz, fecha os olhos, tapa os ouvidos. Provérbio diz, sobretudo, guarda o coração. O homem não foi deixado para ser um brinquedo das tentações de Satanás. Podemos evitar ver muitos males que se multiplicam tão depressa nos últimos dias. Podemos evitar ouvir muitas das impiedades e crimes que existem. Podemos ou não podemos? Podemos, temos que fechar os olhos e tapar os ouvidos. E observem por quê. Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. E o teatro se transformou em cinema, o cinema em televisão e hoje em Netflix e associados. E diz, os hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e rebaixam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. Por quê? Porque pela contemplação nos transformamos. Essa é uma lei neurológica. Você vai olhando mal, você vai ficar mal. Você vai olhando bem, você vai ser para o bem. Satanás está empregando todos os meios para tornar populares o crime e o vício aviltante. Não podemos andar pelas ruas de nossas cidades sem encontrar notícias inflamantes de crimes, apresentadas em algum romance ou a serem representados em algum teatro. Por que isso? A mente é educada de maneira a familiarizar-se com o pecado. Então você não acha tão errado. A conduta seguida pelos que são baixos e vis é posta perante o povo, nos jornais do dia, ou são os telejornais. E tudo que pode provocar a paixão é trazida perante eles em histórias excitantes. Vá, colocando a mente nessa direção. Ouvem e leem tanto acerca de crimes aviltantes
que a consciência que já fora delicada e que teria recuado com horror de tais cenas, se torna endurecida e ocupam-se com tais coisas com ávido interesse. Irmãos, quando criança eu tinha um amigo que trabalhava no cinema, recolhia os ingressos. Nas férias, eu ia todos os dias no cinema, e eram rotativas. Pegava da 1 da tarde, saía às 7 horas e saía correndo em casa para ter permisso no dia seguinte e poder sair. Sabe? Vi tantas cenas de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que a morte passou a fazer parte da minha realidade. Então, se alguém me falava, caiu um avião, eu perguntava, quantos morreram? 300 pessoas. Eu vi morrer muita gente mais. Nunca mais me conseguiu assim impressionar a morte. Tive muita dificuldade para entender o Evangelho, porque promete vida eterna. Para mim, o natural era morte eterna. É a obra do diabo, sim. As novelas não devem entrar nos lares dos que creem em Cristo, e são as telenovelas. Tende sempre literatura escolhida e inspiradora. Familiarizai-vos com as verdades nela contidas. Ao fazeres isto, notareis a influência do Espírito Santo. Cada momento de vida é precioso e deve ser gasto em preparo para a vida futura e eterna. O que ensinam as telenovelas? Tem gritarias, tem infidelidade, traição, sabe? Tudo é ruim. Isso vai gravando na mente. E por que existe tudo isso? Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está, observem, vinculando a mente humana à dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. Ele vai impregnando a mente dos pensamentos da maldade e a pessoa já não consegue discernir a bondade, desconfia de tudo. E esta é uma profecia, pouca profecia da Sarah White. No ano 1890, o que ela olha para o futuro? Contemplarão imagens e ouvirão sons, e estarão sujeitos a influências desmoralizantes que, a menos que delas se guarde inteiramente, imperceptível, mas seguramente lhes corromperá o coração e deformará um caráter. 5 anos depois surge o cinema, e ela diz: contemplarão imagens. Isso na França, em 1895. E em 1922 surge a radiodifusão. E o que ela diz? Contemplarão imagens e ouvirão sons. E o que vai acontecer? E estarão sujeitos a influências desmoralizantes, que a menos que delas se guardem inteiramente, imperceptível, mas seguramente lhes corromperão o coração e deformarão o caráter. E depois a televisão em 1925 e finalmente o primeiro programa experimental em 1929. Vejam os últimos textos, qual a importância de tudo isto. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem se esquivar de ler, ver, ouvir, tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos e a alma vagará em trevas. Se lembra quando derrubaram as Torres Gêmeas? Nós estávamos fazendo esse trabalho de educação para a saúde nas casas. Eu terminei a minha área, estava retornando e vi que meu carro estava estacionado fora de uma escola. Falei: meu filho está aí. Entrei na escola, não tinha ninguém. Fui entrando, cheguei num salão e tinha um televisor aí num canto e tinha umas 15 pessoas todas de pé olhando. E eu vejo meu filho, falei: que estranho, ele não assiste televisão, o que está fazendo aí? Quando me aproximei,
Ele me diz: pai, Estados Unidos está em guerra. Foram as primeiras notícias de Bin Laden, etc. e tal. Era a CCN. A palavra guerra despertou toda a guerra que eu tenho na cabeça. Bom, saímos daí. E à medida que íamos caminhando, ele falando, ele gosta muito de falar, eu pensando, se eu fosse Estados Unidos, o que eu faria? O que eu teria feito se tivesse sido Bin Laden? E fui nessa aí, o que eu faria, etc. e tal. No dia seguinte, levantei cedo, fui ver os jornais, como eu conhecia tudo isso aqui, não queria ler a matéria toda, li só as manchetes. Mas minha mente, se eu tivesse sido Bin Laden, teria enviado um avião para o Pentágono, outro para a Casa Branca, outro para o Capitólio. Se eu fosse Estados Unidos, eu faria isso. Eu entrei na guerra, literalmente na minha cabeça, lançando bombas em todos os Estados Unidos. Quando percebi que já os pensamentos começaram a dominar a mente, comecei a orar. Demorei um mês, sabe, para me libertar disso. Que é exatamente o que fala aqui. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos e a alma vagará em trevas. E aqui, irmãos, prestem muita atenção. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O coração é a cidadela do homem. Dele procedem as saídas da vida ou morte. Até que o coração esteja purificado, a pessoa está inapta para ter qualquer parte na comunhão dos santos. Como se purifica? Eu tenho que fechar os olhos, esse é um ato que eu preciso tomar uma atitude, tapar os ouvidos e me alimentar da palavra de Deus para que o Espírito Santo purifique minha mente. E veja a seguir: pensamentos impuros levam a impuros atos. Se Cristo for assunto de contemplação, os pensamentos ficarão largamente separados de qualquer assunto que levará a atos impuros. Esse é o remédio. Deves controlar teus pensamentos. Tua salvação depende de te governar nessas coisas. Como eu posso controlar os pensamentos? Primeiro, fechar os olhos, fechar os ouvidos. Preciso alimentar da palavra de Deus, mas para isso eu preciso praticar a temperança para que a palavra de Deus possa ser enxertada na mente. Senão os pensamentos sempre vão estar girando em torno das coisas da terra. E terminamos com estes dois textos. Como o homem pensa, assim ele é. Nosso aperfeiçoamento na pureza moral depende do reto pensar e reto agir. A menos que se faça resoluto esforço por manter os pensamentos centralizados em Cristo, não pode a graça revelar-se na vida. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar. Conservemos os olhos fitos em Jesus e Ele nos preservará. Olhando para Jesus, estamos seguros. Contemplando-o constantemente, seremos transformados de glória em glória, quer dizer, de caráter em caráter, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, o caminho é fácil, sabe? Mas nós temos que tomar decisões diárias. Sabe? Nós sempre adiamos, mas o dia é hoje. Até quando vamos estar vivos aqui no planeta Terra? Ninguém sabe. Sabe? De um dia para o outro você já não existe mais. Então eu preciso hoje tomar decisões. E a decisão tem que ser pessoal. Não posso chegar em casa como um irmão fez, pegou o televisor e jogou pela janela. A esposa não entendia nada. Os filhos também não entendiam nada. Não tinham a nossa fé. Então, se eu entendi, eu tenho que tomar uma atitude. E orar pelos outros e tentar ir mostrando a necessidade de fazer mudanças. Mas não chegar de maneira abrupta, que o homem chega em casa, a esposa que não é da igreja, o que ela vai entender? Que o marido está desequilibrado. Vamos decidir do lado do Senhor Jesus Cristo? Vamos tomar uma decisão do lado do Senhor?
Então vamos ficar em pé para orar. Querido Santo Pai que está nos céus, agradecemos em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, em sua grande misericórdia, deixou por escrito, em um português bem claro, para todos entenderem a vontade do Senhor. Mas se ainda se torna difícil compreender o que Isaías diz no capítulo 33 e os textos que foram mencionados, o Senhor nos deu o Espírito de profecia, que já deixa numa clareza tão grande que se errarmos o caminho é por decisão nossa. Querido Pai, rogamos que ninguém se afaste desse caminho, porque estamos tão próximos da vinda do Senhor Jesus e agora necessitamos consagrar-nos e que toda a sua palavra seja obedecida para a honra e glória do Senhor Jesus e para o nosso próprio bem-estar presente e eterno. Leva-nos em paz, segurança e permita, Pai, voltarmos amanhã para estudarmos mais a respeito do plano da redenção. Agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.